Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse esses dias no outro vídeo, eu ia fazer aqui uma partilha com vocês sobre ler a Bíblia. Como ler a Bíblia de forma mais simples. Porque nós somos leigos e a maioria de nós não temos uma formação teológica, nós estamos na matéria de teologia e a vida corrida, nós não temos esse tempo de aprofundar. Mas nós podemos ler a Bíblia e podemos aprender muito com a palavra de Deus de forma simples. Se nós nos colocarmos realmente diante dela, diante daquilo que ela é, e procurarmos contemplar, meditar, rezar com a Bíblia, na simplicidade também que o Senhor nos fala. Às vezes nós queremos aprofundar muito e não temos tantas condições assim, e o que a gente faz? Desanima. Não compreendemos, a gente começa a ler e para, porque achamos muito difícil, ou fazemos só uma leitura qualquer, sem tirar nada da Bíblia, que também aí não é de nenhum proveito para nós. Então nós que somos leigos, temos uma vida corrida, trabalho, escola, família, tantas coisas, e tão divididos às vezes, com a tarefa, com a fazer do dia a dia. E às vezes, quando nós vamos ouvir alguém explicar a Sagrada Escritura, a gente tem dificuldade também de entender, porque às vezes usa muitos termos mais profundos, coisas teológicas, não é? E a gente não consegue compreender também tudo. Então a gente pode fazer um estudo simples, um uso mais simples da Sagrada Escritura. E podemos, assim, crescer a nossa espiritualidade de leigos. E aí a gente pode ir conhecendo a verdade e vamos também nos conhecendo, vamos crescendo no conhecimento de Deus, como diz São Paulo, até chegarmos à estatura de Cristo. Conhecemos a pessoa de Cristo, conhecemos aquilo que Deus quer de nós, conhecemos o sentir, o agir de Cristo. Isso que é o mais importante, é isso que transforma a nossa vida. Não é? Bom, então nós vamos dar algumas dicas importantes para a nossa leitura bíblica. Nós, leigos, podemos saborear melhor da Bíblia. A primeira coisa da Bíblia que se fala é de estudar. Bom, isso nós não vamos fazer aqui não, esse estudo teológico aprofundado, uma exegese, não. Isso é importante, quem tem condições de fazer, faça, é bom, mas não é isso que nós vamos fazer aqui não. O que nós vamos aprender um pouco a ler a Bíblia, contemplar, rezar com a Bíblia. Rezar. Como que se reza no Espírito? Reza com a Bíblia, você vai rezar no Espírito. Porque a Bíblia é inspirada, então eu rezo com a Bíblia, eu rezo no Espírito. E a Bíblia me ajuda a rezar, me ensina a rezar. E também uma leitura onde eu possa conversar com a Bíblia e possa tirar para a minha vida alguma coisa. Onde a Bíblia possa me explicar, me ensinar, falar comigo. Eu escutar o que Deus quer falar comigo através da Bíblia. Isso é importante. E isso não é tão difícil. Basta nós gastarmos um pouquinho de tempo, basta nós fazermos as coisas certas que a gente consegue. Para isso tem alguns critérios importantes que a gente precisa levar bem em consideração. Primeiro, eu preciso saber o que é este livro, o que é a Bíblia. Né? O que é este livro aqui? O que é esse livro? Esse livro não é um livro qualquer. Eu preciso saber e crer que esse livro, essa Bíblia que nós chamamos, a coleção de livros, que é a palavra de Deus é uma pessoa. Aqui é uma pessoa, aqui é Cristo, é o Verbo eterno, é Deus mesmo, do princípio ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. Se nós tirarmos Cristo do centro, perde todo o sentido, aí vira um livro de história. Então eu preciso crer que aqui Deus me fala. Eu preciso crer que a Bíblia é palavra de Deus, é Deus mesmo. Eu estou lendo, eu estou conhecendo, eu estou contemplando uma pessoa. É um livro sagrado, é um livro inspirado por Deus. Eu preciso ter essa certeza no meu coração. Se você não tem, se você não acredita que a Bíblia é palavra de Deus, você nem precisa ler. Porque você já entra lendo a Bíblia de forma errada, como fosse um livro de história. Então, eu preciso saber disso. Então, eu preciso ler também
na luz do Espírito Santo. As pessoas às vezes querem ler a Bíblia, mas não reza antes. Não, eu preciso rezar, pedindo que o Espírito Santo ele me dê o dom da fé e me dê a sabedoria, que ele me ensine. Então é bom, toda vez que nós formos ler a Bíblia, pegar a Bíblia para ler, para rezar, eu preciso estar em oração. Talvez eu já estou em oração, tudo bem. Mas se eu não estou, eu vou sentar agora, eu vou ler a Bíblia. Então reze primeiro. Reze. Peça ao Espírito Santo. Faça uma oração simples. Vem Espírito Santo, ilumina a minha inteligência, ilumina meus sentidos, dá-me sabedoria. Uns meus ouvidos para ouvir, meus olhos para contemplar, o meu coração para crer, a minha inteligência para compreender. Preciso rezar. Preciso pedir que o Espírito Santo venha em meu socorro, em meu auxílio, porque Ele é o mestre que ensina toda a verdade. O próprio Jesus disse, o Espírito da verdade que vai conduzir a toda a verdade. Então eu preciso do Espírito Santo para que eu possa ser introduzido na verdade, para que eu possa compreender a verdade que está aqui, que é Cristo Jesus. Então eu preciso do Espírito de Cristo para ler Cristo. Não dá para fazer isso somente com a inteligência nossa, com a razão. Por isso muitos caem em heresias, muitos viram ateus, muitos até ficam contra a igreja, desanimam na caminhada, porque querem compreender a Bíblia a partir somente da razão. Isso é impossível. Não se compreende um livro inspirado por Deus sem o Espírito de Deus. Não tem jeito. A carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16, 17, nos fala isso, né? Segunda carta a Timóteo, São Paulo escreve a Timóteo, ele fala justamente isso. 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Então, se toda a Escritura é inspirada por Deus, eu preciso ler toda a Escritura à luz do Espírito Santo, que inspirou a Sagrada Escritura. Eu preciso compreender que os autores sagrados, eles receberam uma unção toda especial, uma revelação de Deus para escrever. Então eu preciso ler também nessa mesma luz. Né? Preciso também ler a luz da fé da igreja. Não pode ser, como diz Lutero, né? Cada um entender do seu jeito. Não dá. Eu preciso ler a Sagrada Escritura tendo uma fé católica. Naquilo que eu tiver dúvida, quando eu estiver lendo, naquilo que eu perceber que tem uma confusão, eu procurar depois informação, procurar perguntar para alguém que possa me ajudar. Mas se eu fizer, primeiro, com um coração reto, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu fizer à luz do Espírito Santo, o próprio Espírito vai me conduzir à verdade. Mas eu preciso estar sempre vigiando. Por quê? São Pedro, a segunda carta de São Pedro, lá no capítulo 3, veja bem lá, vamos pegar lá. Pedro, capítulo 3, versículo 16. São Pedro está exortando a comunidade sobre a leitura da carta de São Paulo e diz assim, ele fala de São Paulo, né? Ele diz assim, ó, isso já vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontrem algumas coisas difíceis, que pessoas sem instrução e vacilantes deformam para a sua própria perdição. O mesmo faz para as outras escrituras. Então, Paulo está exortando, São Pedro está exortando a comunidade dele, a carta pastoral, né? Preciso ler a Escritura com a luz do Espírito Santo e não tirar dela, não ler somente com a razão, para não deturpar. São Pedro está exortando. Olha, se São Pedro, que conheceu São Paulo, que falava a mesma língua de São Paulo, da mesma cultura de São Paulo, está dizendo que as cartas de São Paulo têm coisas difíceis lá, e que tem muita gente que lê e deturpa, e gente sem instrução, vacilante na fé,
que deformam essa verdade, usando a própria palavra para perdição. Você imagina nós, aqui, 20 séculos depois, se nós não tivermos uma base, não tivermos uma solidez na fé, se lermos só interpretado do nosso jeito, o que vai dar? Vai dar essa confusão de hoje aí, né? Que nós estamos vendo aí, com milhares e milhares de igrejas que se dizem cristãs, não católicas, em razão disso. Cada um lê como quer. Então, e o próprio Senhor alerta também sobre isso lá em Mateus, quando ele fala sobre o risco de entender errado a palavra. Em Mateus 22, 29, lá numa questão, na discussão lá que estava tendo com os judeus, e então a questão com os saduceus, Mateus 22, 29, é uma questão sobre a ressurreição dos mortos. Então eles, depois você vai ler com calma aí, eles dão uma questão sobre a mulher que casou com o irmão, contra o irmão, contra o irmão, e no final, de quem vai ser? Ela vai ser mulher de quem? Eles querem armar uma cilada para Jesus. Então olha a resposta de Jesus. Eles fazem uma pergunta e Jesus vai responder para eles. Mateus 22, 28. Na ressurreição, a qual dos 7 pertencerá a mulher? Já que todos a tiveram. Jesus respondeu, estáis errados. Não compreender as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja bem, estava fazendo interpretação errada dessas Escrituras e também não conhecendo o poder de Deus, que tem poder para ressuscitar, para dar vida. E que um poder de Deus que vai além da nossa inteligência. Por isso, nós não podemos cair no erro, na presunção de ler a Bíblia interpretada do nosso jeito. Porque também Jesus, lá em Mateus 28, no final do Evangelho de Mateus, você sabe que Mateus é o Evangelho da igreja, né? Evangelho da eclésia, da igreja. Mais fala da igreja. E então, lá em Mateus 28, no final do Evangelho, diz assim, é Jesus que vai enviar os apóstolos. Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois de fazer discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Então, é aos discípulos, aos apóstolos, aqui ele fala aos apóstolos, aos 11, está aqui no início do versículo 16, está lá, os 11 discípulos partiram para a Galileia, falando aos discípulos, aos apóstolos que ele instituiu, Pedro e os outros, e deu a eles então autoridade, me foi dada toda a autoridade e Jesus está dando para eles. Então, Jesus instituiu, revertiu a igreja, os apóstolos e os seus sucessores de uma autoridade para ensinar. Então, eu tenho que ler a Bíblia pautado na verdade da igreja, no ensinamento da igreja. A minha fé precisa ser uma fé católica, bem católica. Aí nós vamos ler a Bíblia, rezar, contemplar, aprender de forma correta e simples. Então, eu estou dando para você, primeiro vídeo, para você prestar atenção nessas coisas. Depois vamos fazer um outro vídeo já rezando e lendo o texto. Mas então eu preciso, para ler a Bíblia de forma simples, preciso ver a minha fé. Preciso crer que a Bíblia, então, é a palavra de Deus. Você crê nisso? Se você não crê, peça a fé. Senhor, eu quero crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Crer que é a palavra inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou a Bíblia. Inspirou homens para escrever. O autor principal é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. Então, eu preciso crer nisso. Que ela é inspirada por Deus. Deus é o autor principal. Crer que aqui a Bíblia é uma pessoa. É Deus falando comigo. É o próprio Cristo que fala comigo. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou então conversando, lendo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso então pedir ao Espírito Santo para me dar a sabedoria e o discernimento, o conhecimento da verdade. E preciso ler à luz da fé, da igreja, a fé católica. Tá bom? Então, essa é a primeira partilha nossa sobre essa leitura simples que vamos fazer. E eu preciso dessas coisas simples. Tá bom? Veja se você tem isso. Se você não tem, peça ao Senhor que vai te dar a graça. E depois eu vou fazer um próximo vídeo. Aí nós vamos rezar junto na Bíblia. E você vai ver como é simples. Não é difícil. Não precisamos fazer uma
faculdade de teologia. Não precisamos. Quem pode, claro que é ótimo. Estudar sempre é bom. Mas nossa vida corrida não dá para fazer isso, né? E nem a situação financeira às vezes permite. E o tempo também, nós somos casados, famílias, é muito difícil isso. Mas de forma simples, sendo humildes, nos colocando diante de Deus, da misericórdia de Deus, nós vamos fazer uma leitura bíblica que vai nos ajudar, vai nos converter, vai nos santificar, com toda certeza absoluta, viu? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.